Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu falar da fama de Jesus, e disse aos seus servos com inquietação interior: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso operam nele tais poderes. Pois Herodes havia mandado prender João, acorrentá-lo e lançá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. João lhe dizia com firmeza e verdade: Não te é lícito possuí-la. Embora quisesse matá-lo, Herodes temia o povo, porque todos o consideravam um profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se profundamente, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe fosse concedido o pedido. Mandou então decapitar João no cárcere. Sua cabeça foi trazida num prato entregue à jovem, e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, tomaram o corpo, sepultaram-no e foram anunciar tudo a Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali, numa barca, para um lugar deserto, a sós. Mas as multidões, ao ouvirem falar, seguiram-no a pé, vindas das cidades. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Moveu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que vão às aldeias comprar alimento. Jesus, porém, disse-lhes com serenidade: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui para mim. Mandou então que a multidão se sentasse sobre a relva. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. O número dos que haviam comido era de cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e a precedê-lo para a outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedir o povo, subiu sozinho ao monte para orar. Ao cair da noite, estava ali completamente só. A barca, porém, já se achava a muitos estádios da terra, açoitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi ao encontro deles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o andar sobre as águas, ficaram aterrorizados e diziam: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou, dizendo com autoridade e ternura: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro então respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: Vem. Pedro desceu da barca, começou a caminhar sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber a força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e lhe disse com doçura e correção: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando entraram na barca, o vento cessou. Então os que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram com fé: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. ênfase vocal suave e reverente em Deus. Após a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Os homens daquele lugar reconheceram Jesus e mandaram avisar toda a região. Trouxeram-lhe todos os enfermos e suplicavam-lhe que ao menos tocassem na orla de seu manto, e todos os que tocaram foram plenamente curados. Homilia sobre o Evangelho de São Mateus. Autor e obra, explicação para o público do audiolivro. São João Crisóstomo, cujo nome significa Boca de Ouro, foi bispo de Constantinopla e um dos maiores pregadores da Igreja Antiga. Viveu entre os séculos VAF e é doutor da Igreja. A obra Homilias sobre o Evangelho de São Mateus
consiste em sermões explicativos proferidos ao povo, nos quais Crisóstomo une fidelidade literal ao texto bíblico, aplicação moral concreta e profunda visão eclesial e sacramental. Essas homilias foram amplamente recebidas pela tradição como interpretação normativa do Evangelho no Oriente e no Ocidente. Unidade teológica de Mateus 14, segundo São João Crisóstomo. São João Crisóstomo interpreta Mateus 14 como um único movimento espiritual, não como episódios desconexos. O capítulo revela, progressivamente: 1. A rejeição da verdade, martírio de João Batista. 2. A compaixão silenciosa de Cristo, retirada ao deserto. 3. A alimentação do povo, figura da Eucaristia. 4. A igreja em meio às tribulações, barca no mar. 5. A fé frágil, mas sustentada pela mão de Cristo. 6. A confissão final da divindade de Jesus. A. O martírio de João Batista, a verdade que incomoda os poderosos. São João Crisóstomo observa que Herodes teme João mesmo depois de morto, porque a consciência culpada não encontra descanso. Open quote. O tirano tem aquele a quem matou, pois o pecado gera temor mesmo quando não há mais acusador. Close quote. João Batista morre não por um crime, mas por ter defendido a lei moral. Para Crisóstomo, isso o torna modelo dos mártires, testemunha da verdade conjugal, voz da lei que precede o Evangelho. Aplicação espiritual. A verdade pode ser silenciada exteriormente, mas nunca deixa de acusar o coração que a rejeitou. B. A retirada de Jesus ao deserto. Humildade e pedagogia divina. Após a morte de João, Jesus se retira. Crisóstomo explica, open quote, Cristo não foge por medo, mas ensina a não provocar inutilmente a violência e a dar lugar ao tempo da providência. Close quote. Jesus não enfrenta Herodes, não protesta, não faz discurso. Ele chora em silêncio e se retira para orar. Ensino espiritual. A mansidão de Cristo não é fraqueza, mas domínio perfeito de si e obediência ao Pai. A multiplicação dos pães, figura clara da Eucaristia. Este é para São João Crisóstomo o centro do capítulo. Ele sublinha 4 gestos de Jesus. 1. Toma o pão. 2. Ergue os olhos ao céu. 3. Abençoa. 4. Parte e entrega. Open quote. Cristo poderia criar o pão do nada, mas escolhe fazê-lo passar por suas mãos e pelas mãos dos discípulos. Close quote. Aqui está, segundo o padre, a figura do sacerdócio, a mediação da igreja e a prefiguração do altar. Os 12 cestos simbolizam a abundância da graça e a plenitude destinada às 12 tribos, isto é, a igreja inteira. Dê a barca no mar, imagem da igreja na história. Para São João Crisóstomo, esta passagem não é apenas narrativa, mas simbólica. A barca é a igreja. O mar agitado são as perseguições e heresias. A noite é o tempo da prova. O vento contrário são as forças do mundo contra a fé. Cristo parece ausente, mas open quote. Ele vê os seus lutando e vem no momento oportuno. Close quote. Consolo espiritual. Cristo nunca abandona a igreja, mesmo quando parece distante. Já é Pedro sobre as águas. A fé imperfeita, mas sustentada. Pedro anda enquanto olha para Cristo. Afunda quando olha para o vento. Crisóstomo comenta com delicadeza, open quote, Pedro não caiu por ousar, mas por temer. Close quote. Jesus não repreende com dureza, mas estende a mão, salva e ensina. Lição central. A fé verdadeira pode vacilar, mas não perece quando clama por Cristo. F. A confissão final. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Para São João Crisóstomo, esta é a primeira confissão coletiva explícita da divindade de Cristo no Evangelho. Ela nasce não de um milagre isolado, mas da experiência prolongada de salvação. Teologia. A verdadeira fé nasce da travessia com Cristo, não apenas do espanto. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange.
Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.